Amigos que acompanham o nosso canal, Alexander Dantas, Consultoria Jurídica. Estamos aqui hoje para repercutir, comentar um pouco aí as manifestações que já estão começando em algumas cidades e que à tarde aí provavelmente teremos notícias aí de várias pessoas mobilizadas no Brasil inteiro, nos vários estados da federação. Ainda não sabemos as amplitudes das manifestações de hoje, porque elas estão sendo organizadas aí via rede social, a mobilização também dá pelo WhatsApp, não há uma liderança ou lideranças aí claras, né? Então é um movimento espontâneo, a pauta é difusa, mas ela é de apoio ao governo aí do presidente Bolsonaro, ou pelo menos algumas medidas específicas que têm relevância agora, que é a reforma da Previdência, o pacote anticrime, né, de medidas aí anticrime do ministro Sérgio Moro, e até mesmo aí a questão da reforma administrativa, que foi votada agora MP na Câmara e falta ainda a votação no Senado, que deve ocorrer na semana que vem. Bom, a grande questão é que essas manifestações, elas vêm na esteira das manifestações que nós tivemos também no dia 15 de maio, em que várias escolas não tiveram aulas, escolas particulares, em grandes cidades do Brasil, e alguns professores, alunos e também aposentados foram às ruas, uma pauta difusa também, mas em que havia ali um viés contra o governo Bolsonaro, de crítica principalmente à reforma da Previdência, e por outro lado, ao contingenciamento, que eles estavam chamando de cortes, que o ministro da Educação fez, né, em parte da verba aí discricionária da pasta que ele gere, né, e que acabou afetando aí, ou está afetando agora, né, de início, as universidades públicas. Bom, tanto as manifestações do dia 15 como as de hoje, e esse é o primeiro ponto que nós vamos colocar aqui, é algo que vai acontecer cada vez com mais frequência, não só no Brasil, como em outras democracias, aqui do Ocidente e até mesmo do Oriente, que é pela facilidade que nós temos de acesso aí às informações e de relacionamento com outras pessoas, inclusive pessoas que nós nem conhecemos. Isso se dá principalmente pela internet, que hoje está não só no notebook ou no computador, mas nos aparelhos celulares, nos smartphones, nos tablets. Então a facilidade hoje de nós termos acesso às informações do que está acontecendo. A qualidade dessas informações é outra coisa. Mas se você joga no Google lá uma informação, você acaba tendo acesso ali a vários sites em que você vai ter informações sobre aquele projeto de lei que está sendo analisado, sobre aquela medida que o governo federal tomou ou vai tomar, etc. E isso facilita, então, a participação das pessoas no debate público. Isso é bom. E também a facilidade com que as pessoas podem se comunicar entre si. Isso se dá aí pela facilitação da internet e uso aí de redes como WhatsApp, Facebook, Instagram. E então, cada vez mais vão ser comuns essas manifestações aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ressaltar. É algo que não há como lutar contra. Só para nós pegarmos nos últimos anos, tivemos as manifestações de 2013, na época da Copa das Confederações aqui no Brasil, tivemos as manifestações aí, as maiores da história, pelo impeachment da então presidente Dilma, em 2015, 2016, e agora voltamos a ter manifestações. Essa já é a segunda do ano. Bom, o segundo ponto que eu quero colocar, e que é o objetivo principal do canal, é como que o direito olha isso? Até que ponto elas são legítimas? Elas são válidas? Realmente as pessoas podem ir à rua, falar qualquer coisa, criticar o governo, criticar o STF, isso é possível? É possível. Porque o artigo 5º da Constituição, ele traz vários direitos e garantias fundamentais, né, do indivíduo. Essas garantias, esses direitos é que fazem o nosso país ser um Estado democrático de direito. E dentre esses vários direitos eu vou ressaltar dois aqui que têm intensa relação com a questão das manifestações. O primeiro é o que está no inciso 4 do artigo 5º da Constituição. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Então qualquer pessoa, ela pode, se quiser, quando quiser e da forma que quiser, se posicionar, se manifestar sobre qualquer assunto. Então,
essa liberdade ela é intrínseca a um Estado democrático. E você só tem democracia, você só tem liberdade se você puder se manifestar. É típico dos governos autoritários, é típico das ditaduras cercear esse direito. Então o indivíduo pensa algo, ele sente algo em relação a um fato, mas ele não pode se manifestar. Ou se ele se manifesta, ele é preso, ele é multado, etc. No Brasil, essa liberdade ela é ampla, ela não é absoluta, tanto que há a vedação do anonimato para que aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, aquela instituição, aquela empresa que se sentiu ofendida pelo conteúdo daquela manifestação possa buscar medidas aí cabíveis, inclusive judiciais, ou um direito de resposta para poder sanar aquela lesão que ela acha que teve por aquela mensagem. E o segundo direito é o que está no inciso 16 do mesmo artigo 5º. Todos podem se reunir de forma livre, desde que de forma pacífica e sem uso de armas. E essa liberdade, esse direito à liberdade de reunião, ele é sem a necessidade de que eu peça autorização para o Estado aqui em sentido amplo. O que eu tenho que fazer é comunicar previamente, né, o poder público para que o meu direito à reunião não frustre, não prejudique o direito de reunião de outro grupo de pessoas que já vão se reunir naquele local, naquele dia e horário. Não tendo esse problema, é simplesmente o poder público vai se organizar em relação a trânsito, em relação à segurança, para que não haja tumulto, não haja o caos ali em relação daquela manifestação. Um terceiro aspecto é que essas manifestações, elas são muito importantes, mesmo que o conteúdo delas seja ofensivo às instituições ou tal. Então a gente viu aí muito aí uma discussão, né, uma crítica até por parte da imprensa a respeito das manifestações de hoje, dia 26 de maio, porque seria contra o STF, seria contra o Congresso. E nós temos que verificar o seguinte, que os cidadãos brasileiros, as pessoas podem sair às ruas e pressionar os parlamentares, o Congresso, os ministros das Cortes Superiores, do STF, desde que isso seja feito de forma pacífica, sem violência. Da mesma maneira que pode se pressionar o presidente da República, os ministros de Estado, da mesma maneira que aconteceu nas manifestações do dia 15. Então isso é legítimo. Claro que, a depender do conteúdo do que uma e outra pessoa está defendendo ali, se for apologia a um crime, se for uma mensagem de afronta à liberdade dos poderes democráticos, né, das instituições, isso pode ter consequências, obviamente. Mas isso não invalida a legitimidade das manifestações. E as manifestações de hoje, dia 26 de maio, elas são muito mais do que contra este ou aquele poder da República, elas são a favor de que as reformas que estão no parlamento sejam de fato votadas de forma célere, porque o país precisa. Estamos numa crise econômica gigantesca e, em linhas gerais, pelo menos na minha concepção, o governo do presidente Bolsonaro vai no caminho certo de tentar aprovar uma reforma da Previdência para que nós possamos diminuir esse déficit que é crescente. Segundo, enfrentar a questão da criminalidade. O pacote do ministro Moro está parado na Câmara dos Deputados e uma das pautas hoje das manifestações é essa, né? Ou seja, isso tem que ser analisado porque nós temos aí uma criminalidade que em algumas áreas aumenta de forma sensível e então é muito importante a votação desse projeto. E nós temos também aí outras medidas do governo, como a redução do tamanho da máquina pública, a privatização de empresas públicas que são ineficientes ou que não há necessidade do Estado as controlar, que são medidas que são corretas. Então, hoje, aqueles que concordam com o governo podem sair às ruas de forma tranquila, essa manifestação não tem nada de ilegítima, o governo federal não as está promovendo, né? Claro que o presidente Bolsonaro vê com bons olhos, mas isso é normal, porque o viés dela é um viés de apoio às medidas que o governo está tomando. Mas isso não quer dizer que o Poder Executivo está as alimentando financeiramente ou utilizando aí a máquina pública para fomentá-las. Isso que é importante. E vamos ver aí a amplitude dessas manifestações
e dependendo a gente volta a comentar aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, dê o seu like, aí, o seu joinha no vídeo, e até o próximo. Grande abraço e até lá.